Olá, seja bem-vindo à nossa jornada de leitura bíblica de 2024. Mostra-nos o Pai. Estamos no dia 24 e hoje iniciamos essa história. Quer dizer, é tudo extraordinário, né? O que que não é? Mas iniciamos o livro de Êxodo, dos capítulos 1 a 3. E também, né, para reflexão, tem Provérbios 13, versos de 1 a 12. Então vamos começar aqui entendendo o que que aconteceu com este povo. Ai, é tão maravilhoso. Eu amo Pentateuco, eu realmente amo. E Êxodo, eu já me empolgo, porque daqui a pouco a gente vai conhecer Moisés e eu fico assim muito apaixonada, porque eu amo Moisés. Moisés é a história assim que mais me inspira. Muitas me inspiram, mas Moisés vem em primeiro lugar, depois as outras. Então, Êxodo, no capítulo 1, a partir do verso 6, nós lemos: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Olha a graça do Senhor aí. Olha a promessa, o mandamento que Deus deu para Adão e Eva, depois o mandamento que o Senhor deu para Noé. Depois, a promessa, o mandamento, promessa, mandamento que o Senhor deu para Abraão se cumpre aqui, ó, no capítulo 1, verso 7. Os israelitas eram férteis. Gente, ser fértil é uma bênção. Hoje em dia as mulheres matam o seu próprio útero. Homens matam os seus bichinhos, os seus espermatozoides. Matam, mas ser fértil é uma bênção. Ser fértil é uma bênção. E eles se tornaram numerosos e eles encheram o país. E o meu sonho para essa geração, para minha geração, é que tenha tanto filho de Deus apaixonado por Jesus que encha esse país. Eu quero tanto ver o Brasil cheio de crentes, cheios do Espírito Santo. Eu quero ver, Senhor, me dá essa graça, Pai. Mas continuando, verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Aí eu fico pensando assim, como que Oxe, como que sobe ao trono um novo rei que nada sabia sobre José? Isso só mostra o quão fácil nós nos esquecemos depois que a gente está do passado de dor, quando a gente está no passado de bênção. José era um ícone no Egito. Foi ele que transformou tudo lá e agora ele era esquecido. Verso 9. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Sabe que esse verso 12, que fala quanto mais oprimido, mais forte eles se tornavam? Este verso sempre me lembra a igreja perseguida. Dizem que uma das maiores igrejas, ela está na China. Por quê? Porque na China, naquele país comunista, depois o povo quer ser comunista aqui também, né? Ai, tá, não vou falar de política aqui, né? Mas lá, o cristianismo, ele é proibido. É proibido falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. É proibido, é proibido, é proibido. Então, essa é a igreja perseguida. Por isso que é chamada igreja perseguida, porque se saber que tem uma igreja, eles vão lá e fecham. Então, eles precisam se esconder, eles precisam fazer o culto doméstico nas casas, nananã, e
é a que mais cresce, é a mais forte que tem. É a igreja mais fervorosa, de oração, de temor, de rendição. Então, esse verso 12 sempre me lembra que é quando a igreja é perseguida, é posta à prova, é aí que ela mais cresce e se fortalece. Por quê? Porque é na perseguição que as pessoas mais buscam o Senhor. Tá aí a pandemia, a prova é a pandemia disso, e agora os tempos que estamos vivendo, pelo menos aqui no Brasil, é prova disso. Porque eu nunca conheci tanto crente nos últimos tempos como eu tenho conhecido nesses dias. Graças a Deus por isso. Mas quanto mais opressão e perseguição, mais o povo de Deus cresce e se fortalece. E aí o que acontece? Os egípcios passaram a temer os israelitas. Só porque eles eram férteis. Verso 13: E os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Ou seja, crescemos, somos fortalecidos, mas continuamos vivendo neste mundo. Então, sim, haverá tempos de terror por causa dos invejosos, por causa mesmo da ação demoníaca nesta terra. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Eu amo isso. Como duas mulheres foram usadas para que o povo continuasse se multiplicando. Eu amo isso. Como que o Senhor escolhe duas parteiras, que elas deviam pensar assim: ah, eu só sou uma parteira, como que Deus vai me usar? Queridos, Deus te usa na posição em que você está. É uma ideia muito infantil você achar que Deus só usa, ai, aquele pregador famoso, ai, aquela pessoa com sinais de cura e miraculosidades e blá blá blá. Não, Deus usa você onde você está, com o que você faz. Eram duas parteiras. Só que no determinado momento, essas parteiras, singelas parteiras, elas receberam uma missão de matar os filhos de Israel. E, por causa do temor do Senhor, elas disseram para o faraó assim: claro, com certeza, deixa com nós. E na hora H, elas não obedeceram. E assim elas foram usadas por Deus. Elas foram usadas por Deus para que as crianças continuassem nascendo, com que as famílias continuassem crescendo. O Senhor usa você onde você está, com o que você tem. Você não tem que ser XPTO. Então, para de com isso de, ai, como que Deus vai me usar? Eu só faço isso. É fazendo isso mesmo que Deus vai te usar. Submeta-se a Deus. E Ele fará maravilhas através de você. Tenho certeza disso. Verso 18. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Ainda fala, né, para Faraó: ah, essas egípcias aí é tudo fraquinha. Forte mesmo são as hebreias. Verso 20. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Olha, se você é mulher e está ouvindo este áudio, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu do seu clamor.
E se você é homem, está ouvindo isso também, Deus não se esqueceu. Eu acho tão maravilhoso que no verso 21, eles estavam vivendo perseguição, escravidão. Eles estavam vivendo tempos onde é, havia uma sentença de morte contra as crianças. Por isso que criança é sempre perseguida, né? E nesses dias, com o aborto sendo legalizado, com a, com a desvalorização da vida humana, nós vemos que esse sempre foi o projeto de Satanás, matar as famílias, começando destruindo a família das crianças. Mas, no meio deste caos, da escravidão, da morte de crianças, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Nós vivemos tempos onde ouvimos assim: ai, Jesus já está voltando, não queira casar, não. Ah, mas os dias são maus, não tenha filhos, não. Não coloque filhos neste mundo cruel. Tem um pastor, e eu vou falar quem é, né? Que é o Edir Macedo, que não tem o que fazer da vida, fica pregando esse absurdo. Eu já vi pregação dele. Nojenta falando isso, não coloque filhos neste mundo cruel. Ué, e a família se faz como? Nós acabamos de ler, num tempo assim tão difícil, quanto mais difícil, mais eles tinham filhos, mais eles cresciam. Por quê? Porque é Deus que concede a vida. Deus quer restaurar o mundo, restaurar o mundo através de famílias, família é projeto de Deus. No meio do caos, essas parteiras que só fizeram o que elas tinham que fazer, com o que elas sabiam fazer, no temor do Senhor, Deus lhe concedeu família. Então elas casaram e tiveram filhos, porque é isso que a palavra nos diz. Então, hoje, você que vive 2023 e sonha em formar a sua família, faça. Ai, mas o mundo é cruel. Faça. Ai, o amor de muitos vai se esfriar. Faça. Tenha no seu coração o desejo de formar uma família no temor do Senhor. Porque é assim que o Senhor vai manifestar a glória dele nesses dias, através do seu temor, da sua obediência. Faça, viva. Para com essa incredulidade de que, ai, mas existe mais mulher do que homem, ai, não tem mais homem decente. Mentira, mentira, mentira. Deus é Deus de milagres. Olha, só aqui, ó, só estamos lendo um milagre atrás do outro, o favor do Senhor para aqueles que o obedecem. Sempre existiu, existe e sempre existirá, porque Deus é o Alfa e o Ômega. É o princípio e o fim. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. Por que que você acha que, de repente, essas parteiras... Imagina, as parteiras de um lado, trazendo as crianças ao mundo, do outro lado, o faraó falando que elas deveriam matar, e elas tendo o quê? Uma família. Porque os nossos olhos têm que estar em Deus, nas bênçãos do Senhor para nós, e não na limitação que o diabo coloca nas nossas vidas, coloca na sociedade. A sociedade está um caos, mas na sua casa pode sim ter a bênção, favor do Senhor. Creia, creia que neste ano você possa ir muito mais fundo, intimidade e comunhão, e que você possa crer no Senhor, independente das circunstâncias, porque é isso que o Senhor espera de nós. Fé é isso. Né? Você ficar olhando as circunstâncias de, ai, tá tudo um caos, a violência só aumenta, ai, não sei o quê, não sei o quê. Não. Sobre você se posicionar em Deus e falar, eu sei quem é o meu Deus. Senhor, eu quero ter uma família e esperar no tempo dele, porque ele fará.
Ele sempre faz o milagre. Deus é muito bom, bom. Ai, ai. Verso 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E aqui foi o ápice da maldade de Faraó, matando as crianças, os meninos recém-nascidos. E lógico que nós vemos a mesma coisa lá quando Jesus nasceu, que o rei havia nascido e o rei da queria matar o rei dos reis, senhor dos senhores. Não conseguiu, né? Como nós já sabemos. Mas aqui nós já vemos um prenúncio do que aconteceria. Capítulo 2 já começa falando dele. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Eu sempre penso assim, uai, se fosse feio, coitado de Moisés. E assim começa a história de Moisés. Moisés nasceu num tempo onde crianças eram mortas, recém-nascidas. Mas, pelo plano do Senhor, este homem foi lá, se casou e teve o quê? Filho. E escondeu este filho. E confiou este filho, colocou ele na água, pensando: Senhor, tu cuidarás dessa criança, porque não tinha mais como ele esconder. E o Senhor fez com que a filha de Faraó criasse Moisés. Não, é tão maravilhoso, porque a mãe de Moisés ainda tem a oportunidade de amamentá-lo e desmamá-lo, e depois entrega para a filha de Faraó. Os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. Então, faça a sua parte. Este homem da tribo de Levi fez a parte dele. Ele teve o filho. O resto, o milagre, é Deus quem faz. Então, que você possa hoje fazer a sua parte e creia, Deus fará dele. Ele sempre faz. Pai, te agradecemos, Senhor, porque vivemos, Senhor, dias cruéis, dias de incredulidade, mas o Senhor nos leva a te conhecer ainda mais através da leitura da tua palavra. O Senhor está nos levando a conhecer os seus milagres e a confiar em ti. Obrigada, Senhor, por este registro. Obrigada, Senhor, por nos revelar quem o Senhor é através da leitura da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que neste tempo o Senhor aviva nos corações o desejo das pessoas de formar uma família. E também essas pessoas que estão hoje dentro de uma família, que estão orando por restauração. Tu és, Senhor, o Deus da família. Vem e abençoa, Pai, com o teu milagre. Que essas pessoas, Senhor, a começar em mim, que nós possamos, ó Pai, somente fazer o que podemos fazer com o que temos em mãos e confiar que o Senhor faz o milagre, porque o Senhor sempre faz. Eu declaro que neste tempo famílias serão feitas, famílias serão restauradas, como testemunha do milagre do Senhor que está vivo e faz milagres nos dias de hoje, no ano de 2023. É isso que eu peço e já agradeço pela fé, os teus milagres, Senhor, nas famílias, em nome de Jesus. Amém.